Neste episódio do podcast do Publish News, repercutimos a série histórica da pesquisa, produção e vendas do setor editorial brasileiro, com a participação da economista Mariana Bueno, da Nielsen Book Data, responsável pela pesquisa, e também da diretora comercial do grupo Companhia das Letras, Luciana Borges. A conversa foi além das manchetes, que indicam queda de 40% do faturamento do mercado editorial desde 2006, para esmiuçar os resultados, debater os porquês da queda e das possibilidades econômicas de reverter essa diminuição drástica do mercado demonstrado pela série. Um spoiler: o Brasil enfrenta uma necessidade urgente de formação de novos leitores. Falamos também sobre como é apurada a pesquisa, de como ela reverbera nas editoras e de alguns desafios do mercado editorial frente aos números. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 274 do podcast do Publish News, do dia 26 de junho de 2023, gravado no dia 21. Eu sou Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Facchini. E edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Mariana Bueno e Luciana Borges. Queria agradecer aqui a Mariana e a Luciana por estarem com a gente aqui, um pouco para falar sobre que acabou de sair a série histórica, né, que a Mariana faz já há algum tempo, né, segue aí a pesquisa de produção. E começando com você, né, Mari, fala um pouquinho, né, que acho que as manchetes sempre são que saem do seu trabalho, não são as mais, sei lá, otimistas, não sei o que dizer, mas eu acho que mostra uma tendência importante, né? Tipo, é uma queda nos últimos anos, e que você mostra os subsetores, etc. Mas só antes de a gente começar a repercutir isso, você pode só dar um resuminho, e aí, tipo, dessa última série histórica, Mari? Bom, acho que primeiro a gente tem que lembrar de onde vem essa série histórica. Acho que é importante a gente lembrar do que a gente está falando. Então, produção e vendas, a série histórica vem de produção e vendas a gente está olhando para as editoras, a gente está olhando para a indústria. Então, o que a gente está enxergando ali não é o resultado do varejo, né, de livraria, e-commerce, não é o resultado de distribuidores, não é a consumidora, a gente está olhando para a indústria, né? Então, é a performance das editoras. E produção e vendas olha de um ano para o outro. Normalmente, a gente pega os dados de um ano e compara com o ano anterior. A série histórica, como produção e vendas tem um longo percurso aí no mercado, a gente tem uma série histórica muito robusta. Então, a série histórica desse ano, ela vai de 2006 a 2022. Então, a gente está falando aí de 16 anos. Se a gente olhar para o setor como um todo, e acho que vale destacar que o nosso foco na série histórica é o mercado, né? A gente coloca vendas ao governo, mas se a gente olhar a fundo, a maioria dos slides, dos dados que a gente tem, eles são focados no mercado. Porque o governo tem ciclo de compras, porque essas comparações não são imediatas, porque depende muito
das propostas do governo. Então, a gente já teve PNLD, hoje a gente tem PNLD literário, a gente já teve PNBE, a gente já teve PNLD temáticos. Então, fica muito difícil a gente fazer essas comparações imediatas do governo. Então, o nosso foco é mercado. Aí, para a gente falar do setor como um todo, eu acho que vale a gente começar pelo setor como um todo para dar um panorama geral. Então, assim, de 2006 a 2022, a gente tem uma queda em termos reais, e aí deflacionando o índice que a gente usa, é o IPCA, de 40%. Né? Então, é uma queda no faturamento das editoras. Então, é uma queda bem substantiva. Né? É claro, quando a gente separa isso pelos subsetores, a gente vai entendendo que essa queda ela tem uma razão geral, né, da indústria como um todo, mas ela também tem especificidades de cada um dos subsetores. Né? Eles não se comportam da mesma forma. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, acho que a gente pode dizer que o início dessa queda, ela se dá numa aposta que o mercado fez lá atrás, né? Que tem muita relação com a lei do PiscoFins. Né? Então, quando você tem a lei do PiscoFins, o mercado se compromete a fazer uma redução de preço, né? Na expectativa, tanto o governo quanto o mercado, de que essa redução de preço gerasse um ganho de escala, ou seja, que você tivesse um aumento no número de exemplares vendidos. A gente tem um aumento no número de exemplares, mas ele não é suficiente para garantir o faturamento das editoras. Então, você vai reduzindo o preço nominal, claro, quando você reduz o preço nominal, você também reduz o preço real, mas isso não se converte no faturamento das editoras. Chega um momento que as editoras param, observam e falam assim, gente, não dá para continuar assim. E aí você tenta uma recuperação disso através do aumento do preço médio, né? Então, por mais que você tenha um aumento do preço médio nominal, o que a gente tem visto é que é muito difícil você recuperar essa inflação. Então, por mais que a gente recupere esse preço nominalmente, nem sempre você consegue recuperar esse preço em termos reais, e quando você consegue, a recuperação é muito pequena. Então, você está muito longe, tanto em termos de preço, quanto em termos de faturamento, daquilo que você tinha no início da série. Né? Então, eu acho que esse é o panorama inicial. Não sei se eu dei conta do recado, né? Eu acho que já dou Eu, um belo resumo. Só um pouquinho, Thalita. Eu só queria também fazer, claro, a visão sua, né, Luciana, que a gente estava comentando até antes, que já tem uma vasta experiência aí, né, tipo como comercial, gerente, agora diretora do Grupo Companhia das Letras também. Você consegue perceber também, isso mostra, reflete um pouco da sua visão que tem acontecido no mercado? Sim, não, a gente está vendo, né, a cada ano a gente percebe essa redução, embora, como a Mariana falou, muito setorizada, né? Então, assim, nunca se vendeu tanto livro para jovem como se vende hoje, né? Alguns nichos especificamente, eles sofreram uma transformação. Então, a gente tem mais jovens lendo hoje, a gente tem aí um público que não era frequentador de livraria que voltou a frequentar. A gente teve aí, nos anos de pandemia, o e-commerce chegando muito forte e chegando em lugares onde não temos ponto de venda, e isso amplia um pouco o espectro. Mas eu queria só voltar num ponto importante que a Mariana tocou, que é a questão da redução do preço e do aumento do preço, né? Que ao longo dos anos, a gente teve importantes acréscimos de custos na operação. Então, a gente tem aí que também voltar esse olhar para uma indústria que está muito diferente do que era antes. Entregas descentralizadas, né? Livrarias mais nichadas, aumentando o custo da operação, custo de insumo mesmo, matéria-prima, tradução, papel. Então, são custos que impactam diretamente na formação dos preços dos livros. E a indústria precisa se organizar e precisa entender onde é que você aloca essa despesa a mais que você não tinha 5, 10 anos atrás. Então, é uma quebra de paradigma, eu acho, né? Embora a queda nominal 40% é quase a metade, é uma queda muito significativa, né? A gente está falando aí de um mercado que já não é um mercado grande, né? A gente tem aí um reflexo e que a indústria
passa por, assim, dificuldades, porque precisa repensar as suas operações como um todo, né? Então, o aumento de custo vai direto na última linha. O aumento de custo ele é impactante ali, por quê? Porque você tem mais gente trabalhando, né? A gente viu também que ao longo desses últimos anos nunca se viu um aumento de novas editoras, ou seja, um mercado que ainda atrai novos entrantes, sejam vendedores, sejam produtores. Então, sejam novas editoras, editoras pequenas que estão chegando aí com produções maravilhosas, seja a aglomeração de alguns grupos editoriais, como a gente tem visto, ou seja na criação de novos pontos de venda. Então, a gente aqui, comercialmente falando, né, embora sejam dados importantes que trazem uma realidade para o mercado editorial na visão dos editores, né, de como é que está chegando isso, olhando para fora, a gente tem aí também uma perspectiva de que novos entrantes, de que novos pontos de venda estão aparecendo, pontos de venda muito nichados, o que é muito bom para a indústria, livrarias específicas, né, clientes de e-commerce que trabalham com certo tipo de livro. Então, eu não sei se eu estou me adiantando a um assunto que virá ainda, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre metade do copo cheio e metade do copo vazio. A minha visão aqui é tentar entender que essa queda é uma queda importante, mas que é, tem, tem mercado para trabalhar, ou seja, tem alternativas para a gente não ficar só lamentando o número ruim, né? Então, e eu acho que a indústria também está com essa visão aí de tipo, caiu, beleza, mas aonde é que está aumentando e aonde que a gente está vendo novas oportunidades? Nunca se vendeu tanto livro para criança como a gente vê hoje, né? Os festivais voltam. Então, eu acho que a gente também tem uma fase realista, difícil, dura, que é um número ali que, percentualmente falando, é muito pesado, mas a gente também tem uma indústria que está aí se mobilizando cada vez mais. Novos editores, editores independentes, autores independentes. Então, na verdade, eu acho que a nossa indústria está passando por uma revolução que eu nunca tinha visto, né? Eu tenho 28 anos que eu trabalho com livros, já vi muita coisa acontecer, grandes crises, etc. Mas eu tô vendo assim a indústria se mexendo de uma maneira como eu não eu não via há muito tempo, sabe? Posso só colocar uma coisa em cima do que a Luciana falou, que eu achei bem interessante, assim. Ela fala uma coisa da concentração e da entrada de novas editoras, isso a gente observa na base que a gente tem, então é um número muito interessante, porque mesmo que as editoras se concentrem, o nosso número de editoras, ele permanece sempre o mesmo, né? A gente pode dizer assim, ela está sempre em torno do mesmo número, porque a gente sempre tem novas editoras abrindo. Em termos de custo, a gente tem que lembrar que quando as editoras fazem essa aposta em redução de escala, a gente tem um PIB crescendo, a gente tem um boom do mercado imobiliário e um aumento elevadíssimo dos aluguéis e do preço dos imóveis. Isso tem um impacto nas editoras, não tem como não ter, né? A gente está falando que, assim, em 4 anos, um apartamento que custava 200 passou a custar 800 mil, né? Então, você tem uma inflação muito alta desses preços de imóveis e de aluguel, isso impacta as editoras, é um custo a mais, né? Eu tenho muitos editores que falam isso para mim dentro desse período, que foi o aumento de aluguel. Então, acho que isso é um dado relevante em relação ao custo. E eu diria assim, eu acho que o mercado está maduro hoje para perceber que, assim, apesar de ser um mercado pequeno, como a Luciana fala, quer dizer, e é mesmo, né? Então, em termos de PIB, a gente sabe disso, a gente estava falando aqui antes de começar, né? Que a gente vai nas feiras e a gente encontra todo mundo, porque é um mercado pequeno, a gente conhece as pessoas, o faturamento em relação ao PIB, né? Se a gente for comparar, sei lá, petróleo, né? Mesmo linha branca, né? Então, são mercados maiores em termos de faturamento. Mas o efeito multiplicador desse mercado é gigantesco, ele é enorme, né? Porque você tem impacto em todas as cadeias, né? Em toda a sociedade. Né? Quer dizer, você ter um leitor, ele impacta em tudo, né? Uma coisa é um menino saber, eu sempre digo, uma coisa é um menino saber, né? Ler lá a expressão 2 mais 2 e vai colocar outra 4. Outra coisa é ele ler, né? João foi na feira e comprou 2 bananas e comprou 2 maçãs. Quantas? Ele precisa saber ler, ele precisa saber interpretar. E o livro é fundamental nisso, né? Não é só o livro didático.
né? O livro capacita as pessoas, né? Dá acesso à cultura, dá acesso à educação. Então, acho que o mercado está maduro o suficiente para olhar, né, nos diversos pleitos e falar assim, que sim, o mercado o setor é um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do país. Assim, eu desconheço um país que não tenha um número razoável de leitores e esteja, né, esteja nessa bojo dos países desenvolvidos aí, né? Acho que é isso. E aí eu vou pegar mais uma carona agora, réplica, tréplica, para complementar só, que é uma coisa que você até citou quando você fala ali na pesquisa, é que ainda a gente, na verdade, nós somos todos Dom Quixotes aqui, porque a gente ainda incentiva do nosso jeito, com as armas que a gente tem, sem o menor auxílio de políticas públicas voltadas para, né, para o livro e para a leitura. Então, a gente também vive ali tentando ampliar, né, uma rede de leitores com as armas que a gente tem, que os editores têm, né, que a indústria tem, que as livrarias têm, que o e-commerce tem, né, de incentivar mesmo não tendo políticas claras, consistentes, de compras, né, de livros, tirando o que é obrigatório por lei, como os PNLDs, que fizeram muito bem, inclusive, quando colocaram a literatura embaixo do chapéu, né, que ele era um programa de livros didáticos, e depois que o literário entrou dentro do programa do PNLD, foi realmente assim, foi um movimento benéfico para as editoras e para os autores e para novos ilustradores, né? Que realmente são compras gigantes e pagam contas, né? A gente, tirando isso, a gente não tem incentivo. A gente não tem incentivo na linha da cultura, nas estruturas das bibliotecas, sejam da escola, sejam de bibliotecas públicas. A gente não tem investimento em propaganda, né? Então, assim, se investe em tudo, menos no incentivo à leitura, de que é um hábito dos mais saudáveis, né, da vida de uma pessoa. Então, mesmo sem nada disso, os guerreiros estão aqui batalhando e estamos trazendo aí novas políticas internas do mercado para novos leitores, para os pequenos, para o jovem, né? Que é o jovem que daqui a 5, 10 anos vai estar comprando o livro adulto, o literário, o premiado. Então, a gente tem que cuidar aí das crianças e dos jovens e estimular. Então, quando a gente vê uma Bienal lotada de jovem, é uma grande festa, porque realmente esses aí serão os futuros leitores do Booker Prize, né, dos premiados da literatura mais robusta, ou não, ou dos mais comerciais, né? As mulheres, né, ocupando mais postos de trabalho, as mulheres estão estudando mais, procurando mais livros de formação, né? Livros na linha de negócios. Então, acho que tudo está corroborando, mesmo com esses 40% aí de queda que a gente vê nominal na pesquisa histórica. Essa réplica e tréplica fez eu ter várias perguntas aqui no meio do caminho, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu só queria que você explicasse melhor, Mari, essa questão das editoras entrantes na pesquisa. Eu sempre faço essa pergunta para você, de saber quanto foi a porcentagem de editoras que responderam o questionário e tal. E aí, nessa série histórica, avaliando as editoras que estão respondendo, teve um aumento realmente? Como é que foi? Algumas saíram, outras entraram? Como que é Não, essa? a série, na verdade, a gente não faz pergunta para a editora, né, Thalia? A gente pega os dados que a gente já tem. Então, assim, Uhum. esse ano, se eu não me engano, foram 140 respondentes, eu não vou ter um número aqui agora. Mas é isso, o número de respondentes, ele é equivalente. O que eu digo assim, na base que a gente tem de editoras, apesar, por exemplo, a gente tem, né? Então, eu converso com a companhia, eu sei as editoras que a companhia ah, incorporaram para dentro do grupo nesse período, tá certo? Então, a gente coloca esse número dentro da companhia, né? Então, a gente conversa, né? Então, tem ano que fala assim, não, olha, eles ainda vão responder, porque a aquisição é recente, mas vão bater aqui o número, ano que vem você joga todo mundo dentro da mesma casinha. Então, a gente vai conversando para colocar para manter o número, né? E colocar esse número para dentro. Mas ainda que as editoras, que exista uma concentração de editoras, você sempre tem editora abrindo.
Você sempre tem editora nova. E como você sempre tem editora nova, o número de editoras existentes no país, ele é sempre o mesmo, assim, né? Hoje o nosso banco, ele conta com mais ou menos 820, 830 editoras. Então, é bastante editora, né? É. Ah, Então, mas era exatamente essa série, eu sei que não é uma pergunta para as editoras, mas de saber esse caminho de como funciona e quanto elas engajam, né, na pesquisa, porque depende basicamente delas responderem, né? E não, aí, há um engajamento, né? A gente sempre tem, a gente costuma dizer que a gente tem editoras fiéis, editoras que a gente precisa correr mais atrás, editoras, né, que a gente traz. Ah, mas é isso, assim, normalmente a gente tem esse número. Com esse número, a gente chega até, assim, 60%, 70% do mercado em termos de faturamento, né? As grandes estão dentro, é claro que as grandes pesam, essa é uma pergunta que sempre veio para mas vocês estão refletindo as grandes. Não, não é uma verdade, né? É claro que as grandes pesam, né? Mas se eu tiver só duas pequenas ou duas médias, elas de fato não vão mudar. Mas quando eu tenho um conjunto delas, elas pesam sim, às vezes seguram esse movimento, né? Seja para baixo, seja para cima. Percebe que. E tem ano que a gente percebe que as grandes têm um movimento, as pequenas têm outros, tem ano que a gente percebe que isso é por subsetor, não é exatamente por tamanho de editora, né? Então, depende muito do que a gente É, e enxerga ali na quando base. a gente olha as pesquisas, a gente vê que a pizza é muito, muito fracionada. Então, é isso que ela falou. Às vezes o número da grande pesa, mas tem tantas outras, tantas muitas pequenas, né, que dão essa equilibrada aí, boa. e aí a minha outra pergunta era mais para também entrar mais a fundo nessa parte da importância do que o governo tem em todas as pesquisas, né? E nessa série histórica também, que influencia muito o resultado. Por exemplo, a gente está vendo essa diminuição da participação do didáticos, essa maior participação de Abras Gerais, e aí eu queria que você falasse, Mari, também a visão depois da Lu, sobre essa participação do governo e o que você espera para a próxima já edição da pesquisa, né? Porque sempre tem essa influência e a mudança dessa participação de um ano para outro, né? Bom, a participação do governo, ela se dá fundamentalmente pelo FNDE, né? O FNDE tem um peso muito grande nesse bolo do governo. O PNLD é quem pesa mais, e hoje a gente tem o PNLD literário. O ano que vem, quer dizer, esse ano, né? Olhando para o livro chegar na mão do aluno, o ano que vem, o governo vai comprar livro do ensino médio, né? Então, ainda que exista, os livros do ensino médio sejam mais caros, a gente tem uma evasão escolar que é grande e que normalmente derruba esse número do governo. Porém, entretanto, contudo, eu lembro que o pagamento do ano passado, referente ao pagamento ao PNLD realizado, né, em 2022, ele foi muito pequenininho, né? O governo efetivamente pagou, ele empurrou para frente. Então, eu não sei exatamente como é que esse governo vai dividir esses pagamentos e esses resíduos, né? A gente está acompanhando, a gente acompanha os pagamentos, conversa com as editoras de didático, mas isso depende muito do resultado. Então, talvez o ano que vem a gente tenha um aumento no número, simplesmente porque o governo pagou efetivamente mais as editoras. Eu lembro que a gente olha para faturamento das editoras. Então, não é o que o governo contrata, é o que o governo efetivamente paga para as editoras, né? Ele nem sempre paga, aliás, quase nunca, tudo dentro do mesmo ano, né? Normalmente ele divide 40, 60, 60, 40, né, por cento daquela compra entre as editoras e vai efetuando esses pagamentos. Então, depende muito, porque como o ano passado foi muito atípico, Uhum. então depende muito de como esse resíduo e esse pagamento desse novo ciclo vai se dar. Essa sazonalidade aí, ela implica muito no número, porque a cada ano eles né, têm os programas são a cada ano para um ciclo, né? E o ciclo vai de acordo com o censo, e aí é a questão que ela falou da evasão escolar. Então, quando é um período de compra de ensino médio, a gente sabe que o número no censo escolar está aí. Então, você vê que o número de alunos é menor, a compra vai ser menor. Naquele ano vai ter um impacto. é, Muito para baixo. E aí, se você olhar ano contra ano na parte de governo, você sempre vai ter a gangorra. Se você olha num geral, que quando o governo compra, ele estabelece a compra e a reposição ainda para os próximos
anos, aí você consegue ter uma análise um pouco mais assertiva, vamos dizer assim. Mas, independente disso, a gente vê que dentro da produção, né, e dentro do que o governo tem um impacto ali nas negociações, a gente tem o impacto do custo. Então tá se custando mais caro para vender, né? Porque está se custando mais caro para produzir. Isso impacta no preço médio, isso impacta na negociação, isso vai impactar no número, certamente, ao longo do período da compra no geral, né? E claro, né, se a gente olhar, por exemplo, para obras gerais, para CTP e para religiosa, ainda que eles vendam para o governo, lembrando que o governo não compra livro religioso, né, que as editoras de religiosos que produzem, que a maior parte do seu faturamento com livros religiosos produzem outras coisas também, né, não só livros religiosos, então elas também fazem venda ao governo, mas o impacto do governo é muito pequenininho ali, né, não é o número do governo que vai determinar a, o comportamento do mercado, desse subsetor, né? Em obras gerais, você tem um impacto e o governo pode sim pesar para cima e para baixo, apesar dele representar menos. Em didático, o governo é importantíssimo, né? O governo também determina, né? Às vezes o governo segura uma queda, o governo, como esse ano, puxa o mercado para baixo, né? Então, em didático, o governo tem uma representatividade muito grande em função do FNDE, ainda que em outros órgãos do governo a gente também observa, né? Porque tem municípios ou estados que tenham aí o seu próprio ciclo de compra e o seu próprio programa. E os editores de dados também vendem para esses estados e municípios. Legal. Eu queria, antes, né, da gente talvez voltar então a esse assunto dos subsetores, Mário, propor duas questões aqui, né? Assim, uma pergunta meio que eu não quero, né, que seja um exercício de futurologia, assim, mas uma pergunta econômica no sentido de que essa queda de 40% que a série aponta, eu queria te perguntar assim, se ela pode ser revertida de alguma forma e se depende para isso de um ganho de escala, né? Ou tipo exclusivamente de um ganho de escala, ou para diminuir, entendeu? Esse recuo, ou para realmente reverter, tipo, em alguns anos ou décadas, inclusive, entendeu? Por que eu estou perguntando isso? Porque né, é uma coisa né, que a gente ouve nas conversas de que isso, né, esse ganho de escala esbarra num problema estrutural do Brasil de falta de leitores, né? Que é um problema que, obviamente, tem muito a ver com o setor editorial, mas não é só do setor editorial, né? É um problema social, político e histórico e tudo mais. Então, a primeira reflexão é essa, assim, se é essa, né, se esse recuo, digamos assim, de 40%, sabe, ele pode ser revertido de alguma coisa, e se depende desse ganho de... Bom, vamos lá. Depende. Eu, como economista, dizem que quando o economista não sabe responder, ele responde depende. Não, por que que eu digo depende? Pelo seguinte, porque você pode ter, pelo aumento do faturamento, ou seja, via preço, você não precisa necessariamente ser com ganho de escala. Você pode fazer isso via preço. Para você fazer via preço, você tem que ter uma economia que está pulsando, né? Então, você tem que ter renda, você tem que ter uma série de coisas que possibilitem que as pessoas topem pagar mais, né? Então, que esse impacto desse preço na renda caiba naquele orçamento das famílias. Então, pode ser via preço. Recuperar esse preço, recuperar a inflação é uma coisa muito difícil, né? Não é fácil, né? O que eu digo assim, uma coisa é você falar assim, hoje eu aumentei 10 centavos, 20 centavos, R$ 1. Outra coisa é falar assim, ontem o livro custava 50, agora ele custa 80. O cara vai dizer não, né? Porque tem Não, um impacto na venda. não, Você não é aumenta assim. o preço, mas você vende menos. Exatamente. Então, assim, então o cara, essa disposição não tem. E para ele ter, ele precisa de renda, precisa caber no orçamento. Então, não necessariamente precisa de um aumento de escala. É claro, eu gosto muito da sua pergunta, inclusive o Casarim fez um texto essa semana sobre isso na coluna dele,
E eu gosto muito desse debate porque existe uma restrição estrutural de demanda. Restrição estrutural de demanda não significa que é uma demanda reprimida, né? Muita gente confunde. Demanda reprimida é quando você tem a demanda, ela existe, tá certo? E por um impacto, uma redução na renda, por algum impacto, ela não está se realizando. Uma restrição estrutural de demanda é uma outra coisa. Você tem um problema estrutural que impede com que as pessoas acessem aquilo. Então, se a gente pega dado como o PISA, como o INAF, né? O INAF coloca quase 60% da população até o nível intermediário de capacidade leitora. O nível intermediário permite que um sujeito leia um artigo de jornal, leia um texto mais simples, leia até determinado livro, mas há um limite, né? É o sujeito que vai ler aquilo de maneira literal. E se a gente pega o INAF, desde o início da série do INAF, que se eu não me engano, acho que é 2002 até 2018, foi o último ano que eles realizaram, o número de leitores totalmente proficientes, ou seja, com total capacidade leitora, é 12%. Isso não se altera, você não aumenta o número. Então, você tem parte da população que está fora da demanda, que não é demanda. Leitor é demanda. Então, ele está fora da demanda, não é porque ele tem um problema só na renda, porque ele não tem acesso, porque não, é porque ele não tem capacidade leitora. E aí eu destaco também que também não tem uma relação imediata entre capacidade leitora, renda e classe, né? O INAF mostra isso, a Retratos mostra isso, né? Ah, então, eu acho que sim, dá para ter um aumento de escala, um ganho de escala? Claro que dá. Mas aí a gente cai naquilo que a Luciana estava falando, quer dizer, você precisa de política pública. E essa política pública, como a gente está falando de leitura, né? As pessoas trabalham com a ideia de letramento, né? Não é só o cara que sabe ler o letreiro do ônibus, né? Mas é o cara que tem a capacidade de leitura efetiva. Ah, então, ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Então, o país tem que se comprometer com essa política, porque a gente está falando, né? Um menino que entra, começa a ser alfabetizado, sei lá, na educação infantil, né? Começa a ler o nome dele, letra bastão e tal, não sei o quê. Até o 5º ano, não é suficiente. Isso precisa permanecer, né? É uma política contínua. Então, quer dizer, se você pegar o menino que entrou na educação infantil, e a gente está falando do 5º ano, já tem aí, no mínimo, 2 gestões, né? De governo, né? Então, assim, é uma política de Estado. Existem exemplos no mundo, assim, no Canadá tem um exemplo muito bacana de um compromisso de Estado, de uma província canadense falando, eu tenho um compromisso e se deu 20 anos e conseguiu em 13. Então, assim, é possível, né? Agora é isso, a gente precisa de política pública. Aí sim dá para pensar em ganho de escala. Então, eu acho que assim, tem um teto, né? Não é uma tarefa fácil, porque você tem um teto tanto do preço, subir esse preço, tá certo? E esse é um número mágico, né? Quanto é, Mari? Né? Não sei. Até porque a gente tem que dividir aí entre os subsetores, e tem que, né? Não é a mesma prática de preço, não é a mesma política, não é a mesma forma de comercialização entre eles. Então, assim, não sei, né? Mas tem um teto, né? E esse teto tem razões macroeconômicas, é renda, emprego, tem um monte de coisa, né? Quando você tem mais renda, você pode subir mais, e etc. E tem o teto, que é essa restrição estrutural. Somado a isso, eu diria que assim, o nosso hábito de leitura do país é muito baixo. Nós não somos um país que tem um hábito muito grande de leitura. É claro, né? A gente tem grandes leitores, a gente tem uma população leitora, né? Mas isso não está disseminado. O Ferrez fala isso, né? Muitas vezes ele fala assim, pô, gente, né? Um livro às vezes é 2 cervejas. E é verdade, né? Então, assim, esse hábito de leitura não é algo que é disseminado, né? O Instituto ProLivro tem um dado, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é a pesquisa em bibliotecas escolares, que ela vai medir o rendimento dos alunos e fazer um cruzamento com as bibliotecas, né? Foi feito pelo IBMEC.
O que ali mostra é que, assim, mais do que o acervo, é claro que acervo é importante, né? Não estou negando o acervo, não é isso, né? Ah, é claro, a biblioteca, quanto maior o acervo, melhor. Mas mais do que o acervo é o mediador, é o sujeito que está ali. Essa criança ter um mediador de leitura, entendeu? Isso impacta na capacidade de leitura, no hábito de leitura e no rendimento escolar dela. E quanto menor a renda, maior o impacto. Então, isso é muito interessante, né? Então, assim, é claro, vou falar outra coisa, não estou dizendo que o governo não precisa comprar livro. A gente vive num país extremamente desigual. Então, a gente sabe que muitas vezes esse é o único acesso ao livro. Né? Mas comprar livro está comprovado que não é suficiente. Não adianta você jogar o livro na mão do aluno e falar, ó, você precisa de um professor capacitado para trabalhar esse livro, né? Você precisa deste mediador, pode ser o professor, pode ser o bibliotecário, né? Você precisa ter um engajamento ali, né? Não basta você soltar o livro na mão do aluno e falar, ó, aluno, se vira, você vai virar um leitor. Você não vai. E tudo isso ao fim e ao cabo, né? Para o governo é pensar do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Para o mercado é demanda. A gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, tem demanda, tem espaço, dá para crescer. O mercado, olhando para outros países, assim, nunca vai ser um mercado, tipo, eu imagino, né, do tamanho do petróleo. Né? Não é porque eu acho que não tem capacidade para, é por como uma questão de valor agregado, assim, né, que é o valor do petróleo, é o valor do livro. Mas dá para crescer, tem espaço para crescer. Né? Agora é isso, depende de alguns Muitos fatores, fatores. né? Na verdade, é uma visão Muito. é uma visão, digamos, otimista, mas com vários mini detalhezinhos aí que a gente vê que não é tão simples quanto parece. Eu tenho uma curiosidade, acho que eu já vi isso em persona ali, mas também assim, como a companhia é uma empresa enorme, etc. Mas assim, como que ela como empresa, você acha que é possível alcançar esses novos leitores? A questão do preço é algo super complexo, como você começou a contar, mas que, por exemplo, o aumento do papel, até a falta dele, etc. Como que é possível equacionar essa possibilidade de alcançar um público maior com um preço mais baixo e ao mesmo tempo você alcançar um equilíbrio ali em termos de faturamento? Não é uma fórmula simples, não, porque tem várias vertentes aí incluídas na jogada. Mas eu acho que é a diversidade, né? Eu acho que o que faz a indústria ser rica é apostar na diversidade de publicações, não na diversidade de temas. Não estou falando disso, estou falando na diversidade de tipos de livros para todos os tipos de leitor. Eu acho que essa é a principal vertente, né, que a gente busca, e aí não só as grandes editoras, mas as pequenas também, de apostar, seja em muitos títulos variados para muitos públicos distintos, ou seja, para um público especificamente nichado, mas produzir coisas boas para aquele tipo de público, né? Não é uma coisa simples, porque você tem a vertente do custo, de você ter o desafio de produzir mais, com um custo alto, tendo que custar menos. Então, você tem que ficar fazendo ali regrinhas e fazendo muita conta, muita conta. Então, assim, para tudo, para qualquer coisa, desde a aquisição, desde o pagamento do royalty, desde a negociação do contrato, na negociação da entrega de um serviço gráfico, da colocação no mercado, na política de descontos, na política de remuneração da sua equipe, de remuneração. Assim, tem várias vertentes que implicam no custo. Então, se você tem uma diversidade, você consegue equilibrar um pouco isso, que é mais ou menos o caso da livraria, né? A livraria fica ali tentando equilibrar os custos e faz uma promoção com uma editora X, com uma editora Y, e aí pede, às vezes, uma quantidade aqui, faz uma promoção ali, ganha um desconto maior ali, que vai compor aquela margem geral.
Então, eu acho que quando os editores começam a pensar na publicação, eh, a variável do custo é um ponto importante, mas ele tem ali uma escala, como a gente estava falando de escala, né, de produção e de lugares para onde ele vai vender, que podem ajudar nessa composição geral. Então, por exemplo, num grande grupo como o nosso, lá na Companhia das Letras, a gente tem ali essa vertente que tem livro que eu vendo num lugar específico, né, que eu não vou vender no Brasil todo, e eu tenho livros que vendem no Brasil todo, e tem livros que vão vender, né, o catálogo fica grande, e aí cada um vende um pouquinho, e é esse pouquinho de muitos que traz a composição geral, que eu acho que é o fato de uma livraria, por exemplo, que aposta na diversidade, coloca bastante eh, produto diversificado ali para atender a todo leitor que entra. Então, todo leitor que entra sai, ele tem a certeza de que ele vai escolher alguma coisa ali. Então, eu acho que se eu tivesse que falar um ponto, seria o portfólio, né? Trabalhar um portfólio inteligente para que seja na livraria, seja no e-commerce, seja em qualquer forma de venda, ou na parte da produção, olhando para o editor, é essa variedade aí que vai compor essa margem final que a gente precisa. Então, não vai ser. Às vezes, as editoras têm uma aposta que vende muito e aquilo ali vai pagar a conta de todos os outros que ela vende pouco e que ela teve que investir muito, né? Então, os grandes grupos, né, a gente olha aí as listas e aí, assim, sempre tem alguma coisa que vai trazer um resultado para que haja um investimento. Voltando aqui só um ponto na questão da venda de governo. Quando o programa, o PNLD literário foi para baixo do PNLD e que virou lei, que é obrigatória a compra a cada ano, permitiu com que muitas editoras de literatura para crianças existissem. Por quê? Porque se vendia para o governo, a editora se capitalizava e conseguia produzir para colocar para os leitores que não estão na escola, para colocar na livraria, para colocar nos pontos alternativos. Então, assim, o ganho de escala ele serve para você conseguir compor a margem e conseguir produzir para todo mundo. Então, quantas editoras pequenininhas de livros infantis foram salvas pelas compras de governo e conseguiram reinvestir esse dinheiro, trazendo esses ilustradores, trazendo esses novos autores para o mercado no geral de leitores. Então, há uma composição aí que eu acho que é importante, mesmo com que mesmo com o aumento de custos, a gente vai ali meio que aquele cara do circo que fica empinando os pratos. Isso aqui vai cair, então vamos olhar para isso aqui agora, mas agora o outro está precisando. E aí vai compondo ali, é uma fórmula difícil, não é simples, não. Claro, muito, muito difícil, mas é muito interessante você falou né, das editoras infantis, porque, né, passa então por um tipo de estímulo, digamos assim, ligado ao governo, ligado a uma política pública, né, que foi um ponto que a gente mencionou, que vocês mencionaram antes também, né. E só para trazer uma reflexão e levar aqui a discussão que a gente está, né, a gente já está chegando no final, infelizmente, mas, enfim, a partir, né, das pesquisas aí das séries históricas. Mas essa questão que vocês mencionaram de incentivos, assim, eu noto e quero acreditar que existe no Brasil uma percepção crescente da importância da economia criativa, né, das indústrias criativas. E o setor editorial faz parte, né? Então, recentemente, há alguns poucos meses, o Itaú Cultural, né, divulgou uma pesquisa falando das indústrias criativas e tal, que notou no setor editorial uma tendência semelhante, que a série histórica da pesquisa Produção e Vendas nota também, mas uma importância muito grande, e aí nesse sentido, né, que a Marta está falando do petróleo, das economias criativas em geral, assim, uma importância no PIB maior, por exemplo, que o do setor automobilístico. Então também acho que existe um trabalho, né, eu consigo reconhecer muitos grupos que trabalham nesse sentido, de reforçar a importância das indústrias criativas como força econômica mesmo, né? Então, de alguma forma, a gente pode pensar ou esperar ou trabalhar para que o setor editorial consiga também se colar nessa percepção que eu avalio crescente. Mas né, para onde eu quero chegar?
essa pesquisa também do Itaú Cultural demonstra que um crescimento nos últimos 5 ou 6 anos que aconteceu nas indústrias criativas está muito ligado a serviços ligados à tecnologia e desenvolvimento de software, videogames, outras coisas, né? Mas isso leva aqui para o nosso mundo, que esse ano também foi a primeira vez, né, que a pesquisa, que foi divulgada uma série histórica também da pesquisa conteúdo digital, né, Mari? E eu queria então que você falasse um pouco sobre essa primeira série histórica do setor digital, pode ser? Primeiro, eu queria falar em relação à sua questão da economia criativa, né? Eu acho que a gente tem que olhar, é interessantíssimo, movimenta muito, mas eu acho que a gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha. Então, o peso do mercado editorial naquele montante, ele é pequeno, né? A gente está falando de game, que move muita coisa, né? É um mercado muito grande, né? Então, tem mesmo a indústria fonográfica, então você tem coisas ali que pesam bastante. E isso é no mundo todo, né? É como eu falei, eu não acho que seja um problema o mercado editorial ser pequeno em relação ao PIB, porque também depende do que o país produz, né? Quer dizer, o Brasil é um país muito rico, tem muita coisa, produz muita coisa, ainda bem. Então, o PIB é robusto, né? A gente está sempre lá entre a 15ª, né? Já chegou a ser a 8ª, tipo, economia do mundo. Então, é claro, tem riqueza aqui, né? Então, esse é um sinal. Agora, é um mercado que tem um efeito multiplicador muito grande, porque isso também é importante dentro da conta que a gente tem que fazer, né? Olhando para o setor e para a indústria. A série histórica do digital, ele sai esse ano porque a gente tem dados suficientes para fazer, né? Porque como a pesquisa é muito nova, então você pode ver, ali tem 4 anos só, né? Então, ela é uma pesquisa recente, que a gente tem aprimorado a cada ano, né? Tinham categorias que estavam ali, que saíram, porque é um mercado super dinâmico, que muda muito rápido, né? Que tem transformações muito rápidas, em função das próprias transformações tecnológicas, né? E de acesso que a gente tem. É um mercado ascendente que deve crescer, né? A nossa expectativa é que ele continue crescendo, proporcionalmente, para que muita gente cobra, né? Tipo, fala assim, não, mas é só 6% em relação ao físico e tal. Eu acho que este mercado, ele também sofre com questões estruturais, né? Ainda que seja, por exemplo, assim, tudo bem, mas aquele sujeito que a gente estava falando do INAF, ele pode acessar via áudio. Sim, é fato. Ele pode acessar via áudio, mas aí eu lembro que o plano de celular mais vendido do país é um plano pré-pago que dá direito a mais ou menos 40 minutos de internet, é um vídeo de 40 minutos no YouTube. E aí a gente tem que pensar que esse sujeito, ele não vai assistir o vídeo no YouTube, ele vai ouvir o áudio, né? Eu tenho dúvidas de que isso aconteça, né? Que ele não vai estar no TikTok, ele vai ouvir o áudio, né? Então, eu acho, e a gente viu isso na pandemia, né? A dificuldade de acesso de boa parte dos alunos, principalmente da rede pública, de acessar o conteúdo que estava sendo disponibilizado online por uma questão de acesso. O próprio dispositivo, né? Muita gente fala assim, imagina, Mário, o celular hoje faz várias coisas, e faz, sim, né? Eu acho que o celular de todo mundo que está nessa sala aqui tem uma capacidade de armazenamento, não é o celular de todo mundo, né? Então, você também tem questões estruturais. A gente tem uma pesquisa que a gente olhou, né? É uma pesquisa que a Nielsen faz na Inglaterra em relação ao consumidor. E ali tem um dado muito interessante, que é porque todo mundo fala assim, mas agora todo mundo tem celular, então, tipo, fica muito mais fácil de você ler e de você acessar. E aí a gente olha e vê que mais de 60% da população de UK, ela acessa esse conteúdo via tablet e via reader. O celular não é um dispositivo que eles acessam para acessar, para ler, né? E esses dispositivos são muito caros aqui, né? Então, acho que assim, isso significa que as pessoas não possam dar um jeito e ler pelo celular? Claro que não, né? Mas veja, pode ser que o cara fale assim, não, é muito longo, é ruim, eu me sinto mais confortável comprando o livro físico.
Então, eu acho que há questões estruturais aí também que dificultam o crescimento desse mercado, né? E eu não falo isso porque eu estou jogando contra, né? Eu já debati muito isso com o Fabinho, né? Não estou jogando contra o digital, estou olhando a realidade e estou dizendo, então, gente, são coisas que, assim, este mercado vai enfrentar, né? E talvez, veja, a gente está falando de acesso à cultura, de acesso ao livro, à educação. Quando a gente fala de política pública, tem um braço de tecnológico aí também, né? De repente, a política pública tem que estar voltada também para esse acesso, né? Para a internet, para esse monte de coisa, né? A gente não está falando só de livro de papel, né? Então, até porque a gente tem uma geração, que a Luciana falou, nunca se vendeu tanto livro para jovem, né? A gente sabe o que o TikTok está fazendo com o Uhum, mercado, uhum, né? é. Então, tem uma geração que é tecnológica que está no TikTok. Então, assim, do ponto de vista de E é, política pública, o governo tem que olhar para isso também, tá certo? é. Não, o que eu ia complementar é que essa geração está no TikTok e vai para o livro, né? E aí o desafio é fazer com que isso vire hábito. Porque uma coisa é um boom que a coisa chega e explode, outra coisa é que esse boom se consolide num percentual bom para sustentar um crescimento para frente, né? O hábito de ler, né, no telefone ou no tablet ou no e-reader, né, é que vai fazer esse crescimento aí. Se for uma coisa que chega, que é como vai comparar a base zero, vai ter É. crescimento, ok. Mas o negócio é como é que sustenta, como é que ele evolui, como é que ele entra, ele continua em crescimento, virando hábito. E aí, para virar hábito, precisa de política, né? Aí tem que ter investimento, então tem que ter. É outra fórmula que não é mágica e que não é tão fácil assim. É a diferença de fenômeno e de tendência, né? Quer dizer, uma coisa é um fenômeno. A gente viu isso, por exemplo, com o livro de colorir. Aquilo é um fenômeno. Ah, Isso ainda aí. existe livro de Uhum. colorir? Claro que existe. Ainda se vende? Se vende. Naquele montante? Não, né? Não. Então, a tendência é aquilo que chega e fica, ainda que você tenha, obviamente, oscilações, né? Então, assim, Uhum. o meu destaque hoje da série histórica do digital é a força que esse tipo de conteúdo vem ganhando em CTP, que é um subsetor que está sofrendo muito desde o início da crise econômica, por diversas razões, né? Aliás, a gente está tentando deixar de achar razões ultimamente. Eu já não, gente, assim, não é possível que tenha mais uma, né? Por que que a gente... Mas esse ano, esse conteúdo conseguiu reverter, em termos nominais, a queda, né? Então, quando a gente joga conteúdo digital, o CTP não cai, ele tem um crescimento nominal de 1%. Isso é importante, porque é um subsetor que está muito sufocado, né? A gente sabe que tem, hoje, eu estava numa reunião conversando sobre digital, por questionamentos que sempre questionam, né? E a gente é super aberto a isso, questionem mesmo, né? Essas pesquisas se autocalibram. A pesquisa de produção e vendas do impresso, a gente já tem um formato mais consolidado, é um mercado que muda menos, né? Então, a pesquisa de conteúdo digital, né? Mário, o número está errado? Meu, não está errado, mas a gente sabe que tem uma dinâmica, tem outros modelos de negócio que estão surgindo. Então, a gente está de olho nisso, a gente está conversando. Tem uma questão de aprendizado nossa e das editoras. Por que eu digo nossa? Porque a gente faz a pergunta, a gente tem que perguntar direito e a gente tem que instruir direito para a pessoa responder direito, né? E das editoras também a se acostumarem com o questionário, com aquilo tudo que está ali. Então, assim, aonde está indo cada dado, né? Então, é claro, ela vai se calibrando, e a gente vai olhando e vai incorporando mais coisa ou retirando coisa desse questionário, né? Mas o meu destaque é CTP e plataforma educacional, né? Que ainda que frente ao mercado didático seja ainda pequeno, né? Porque a gente está falando de um mercado aí bem grande, né? A gente está falando de 27 milhões, é um mercado importante, né? Quer dizer, a pandemia deu uma empurrada aí nessa questão digital do didático que está acontecendo. Para obras gerais, para religiosos, eu acho que ele tem uma importância menor, né? Lembrando que o livro mais lido e mais vendido do país é a Bíblia, normalmente é isso, pelo menos, que as pesquisas indicam. E você tem várias, eu costumo dizer assim, gente, é mais difícil, né? Você tem várias edições impressas de Bíblia. No digital tem muita, perde o sentido,
né? Por que que você vai fazer uma edição luxo, uma edição feminina, uma edição... Não faz sentido, você está no digital. Então, ainda que ele tenha... e tem outro modelo de negócio, então acho que tem uma importância menor para algumas editoras, a gente vê isso muito claramente, mas para as editoras de obras gerais, a gente vê... É que para as editoras de obras gerais, eu observo que está meio estacionado, assim, né? Durante um tempo. Eu não sei se a Luciana concorda comigo. Não, é isso Teve um mesmo. boom, mas acho que ele Uhum. estacionou, assim, elas É. estão olhando e falando assim, isso não funciona, né? Isso não Uhum. funciona, esse título vai, esse título... E não é só o título, né? É o modelo, assim. Esse modelo É, funciona, esse modelo não quer, esse modelo vai. Não, porque é experimentação mesmo, né? O mercado é muito sim. novo. E tem a ver com a formação daquele público, porque o público que a gente não sabe o quanto de novos entrantes tem, ou se é a manutenção dos que já existem, né? Então tem umas coisas curiosas no formato digital, por exemplo. A gente entende que tem alguns nichos específicos, e é isso. Você lança para todo mundo no formato digital, mas ele não necessariamente ele vai converter para todo mundo. Então, ele permanece ali por causa do formato, por causa do acesso, como você falou, né? Que o acesso ainda então, a minha sensação é de que são as mesmas pessoas. Ele não angaria novos, sabe? É uma sensação, não é uma afirmação. Então, a gente não tem um dado de consumo, né? Seria interessante para ter um dado de consumo, mas é isso, né? Eu conheço, e acho que as novas gerações, as gerações mais novas, elas lidam com essa dinâmica de uma maneira muito diferente. Eu conheço uma menina que ela começa a ler, ela transita, Uhum. ela está no digital, aí ela vai para o físico e ela vai para o áudio, e ela vai nos três formatos o mesmo livro. Eu fico Sim. tonta só de pensar, assim, eu não tenho essa capacidade cognitiva, entendeu? A gente vê isso com muita frequência e a gente vê fechando em nichos específicos das pessoas, de alguns fãs que são fãs, que consomem no digital por causa do imediatismo e consomem o físico para ter na estante, para recomendar ou para virar um troféu. E depois vão para o áudio. Então, tem uma parcela aí dos leitores que transitam nos três, mas a gente não consegue quantificar tudo isso mesmo. Que vai ser uma geração que não é igual a gente que nasceu, né, no analógico, foi pro digital, pro online e, quer dizer, é tudo a mesma coisa, né, para eles, né? Tipo, vamos A ver gente que foi aprendendo. a gente não é Eles já nativo, estão né? aí, Então, né? exatamente. Eles estão no desenvolvendo, sei lá. Olha, poderíamos conversar a tarde inteira, mas acho que temos todos uma vida para continuar, né? Infelizmente. Mas queria agradecer, a gente vai fazer as indicações ainda, mas já queria agradecer a Luciana no meio de uma gripe. Obrigada. Obrigado por estar aqui. E a Eu que Mari também, agradeço o convite. imagina. E você, obrigado, Mari, por estar aqui sempre que a gente pede e estar por aqui explicando pra gente esses números, que nem sempre são bons, mas é sempre importante a gente saber que eles têm uma visão do mercado, né? Gente, assim, eu que agradeço, né, o espaço que vocês abrem, assim, para a gente é super importante. Primeiro, porque a gente põe o bloco na rua e divulga, né, os números e tal. E segundo, porque a gente consegue esmiuçar algumas coisas e fazer com que as pessoas comecem a enxergar não só a importância dos dados, mas a entender, assim, né, o que Uhum, eles querem dizer, assim. Eu acho que a gente fez muito isso hoje, né? Eu gostei muito desse papo, né? Porque não foi uma coisa assim, sobe aqui, desce ali, porque sim, é isso, mas isso tem relação com a realidade, sim. né? Os Uhum, números dizem alguma coisa, a gente precisa entender o que eles estão dizendo, uhum. né? Eu acho que eu que agradeço, assim. Contem sempre comigo, vocês sabem disso. Eu adorei. Também. E agora a gente vai para as indicações. Eu vou começar, que eu acho que todo mundo às vezes dá uma enrolada, esquece, né? Mas é uma série que eu assisti e me surpreendeu, que tá na Star Plus, que chama Murders in the Building. Eu não sei se já indiquei aqui, mas é uma série interessante porque você tem é um choque geracional, né? Tipo o Steven Martin e o Martin Short, que são boomers, né? E tipo tem a Selena Gomez que faz o papel de uma Gen Z, alguma coisa assim.
Mais interessante porque também ele roda no podcast, no True Crime, que acho que todo mundo aqui deve ter ouvido alguma vez também. E nesse fenômeno. E você fala assim, putz, parece algo bobinho, mas eu achei bem interessante. Tem vários formatos, cada episódio tem. Cada capítulo, né, na verdade. Ele mostra como se fosse um episódio do podcast. Ele tem um formato um pouco diferente na narrativa. É bem feitinho, assim, é bem redondinho e, tipo, e faz aquilo que, tipo, meio Agatha Christie é. Você quer assistir o próximo episódio, o que aconteceu, sempre tem um cliffhanger, sabe? Tipo, tem um episódio que é bem interessante, tem uma pessoa que acho que ela é surda, e o episódio todo é praticamente em silêncio, sabe? Na visão dessa pessoa. É muito interessante, viu? Vale bem a pena. E a Mari já tá desmontada porque ela já sabe o que vai indicar, né, Mari? O que você tá lendo aí? Então, eu vou indicar o livro do Laub. Eu acho que é a terceira vez que eu indico o Michel Laub aqui. É um autor que eu gosto muito, assim, eu acho ele incrível. Eu tô lendo Soluções de Dois Estados. É um livro, eu não terminei, não sei se alguém leu. É um livro que fala sobre um evento familiar, né? Aí fica se torna midiático. Na verdade, não é um evento que se torna midiático, tem uma relação com a família entre dois irmãos. E tem um paralelo aí, né, entre essa família que sofreu um baque na era do Collor, por conta do plano Collor, e ele traz um paralelo até aqui, né? O livro se passa nesse momento, mas ele fica trazendo os momentos da era Collor o tempo todo. E ele traz até aqui, mais ou menos, acho que é antes da eleição de 2018, mais ou menos, e aí ele vai tentando entender como é que a gente chegou ali naquela eleição, né? Foi tão marcante e tão complicada, né? Então é legal porque você tem um irmão que ele é mais conservador e tem uma visão, ele é empresário, e a irmã que é uma artista de performance e tal, e aí tem uma relação com bullying também, enfim. Então é um livro muito bom, muito forte, e eu adoro ele. Eu gosto demais dele, assim, eu acho ele incrível. É isso. Muito bom. E você, Lu? O que você tá lendo aí? Eu comecei um livro recentemente de um autor estreante chamado Gabriel Abreu, que veio para a companhia e seu primeiro romance assim já está me arrebatando. Chama Triste Não É Certa Palavra. É um livro onde o personagem principal vai em busca das memórias ele vai reconstruir a sua mãe através de um baú que ele encontra, uma caixa, na verdade uma caixa de papelão cheia de fotografias, cartas, e ele vai revirar para construir a imagem dessa mãe, né, que ele tem uma relação ali meio doída. Então, assim, é um livro, eu não cheguei nem na metade ainda, mas a forma como ele pega a gente, como ele vai buscar e como ele vai construindo essa narrativa psicológica ali, aquela coisa da relação dele com essa mãe, dessa coisa de como ele achava que era uma coisa e a outra, a busca por essa mãe que não era a que ele tinha idealizado na cabeça dele, né? Muito, eu tô achando muito impactante ali a reconstrução dessa relação com essa mãe. Então eu recomendo porque eu tô lendo, tô apaixonada, agarrada ali. Ele é um autor amigo da Aline Bay e que tem uma narrativa também incrível, que lançou pela companhia Pequena Coreografia do Adeus. Eu sei que só posso indicar um, então eu vou indicar o do Gabriel Abreu. O nome é Triste, Não É Certa Palavra, vale muito a leitura. Muito bom, obrigado, Lu. E você, Guilherme, o que tem pra indicar pra gente? Eu vou indicar, a Luciana vai gostar também, esse livro que chama Pouco Hombre, do Pedro Lemebel. Ele é um artista e escritor chileno, né, que faleceu em 2015. Mas esse livro, salvo engano, é a primeira reunião de textos dele que é publicado no Brasil, com tradução da Mariana Sanches, que é minha conterrânea, lá de Curitiba, grande especialista aí na literatura latino-americana. E, então, como eu falei, é a primeira reunião de crônicas do Pedro Lemebel, cujo subtítulo dá uma ideia da obra que eu vou falar. Então, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista.
Foi um livro muito interessante. Fica a dica aí. Um lançamento recente publicado pela editora Zahar. Muito bom. E você, para terminar, Thalita, o que pode indicar pra gente? Bom, eu vou indicar duas coisinhas, mas é super rápido. E a Lu falou que só podia uma, mas eu vou quebrar aqui a regra e vou indicar duas rapidinho. A primeira é um livro de crônicas do Felipe Brandão, que é editor da Planeta, mas o livro dele foi publicado pela Oficina Raquel, chama Conversas que Não Tive com a Minha Mãe. É um livro de crônicas poéticas que ele fala e ele compartilha diálogos em formato de memórias, imaginando realmente que ele teria conversado com a mãe dele, que faleceu quando ele era muito pequeno. Então, às vezes pode ser um livro até um pouco triste, assim, você lendo as memórias e o que ele coloca ali no texto dele. E aí, para fazer esse contraponto, eu vou indicar o livro do Pedro Vinícius. Acho que eu lembro só pelo nome dele, mas acho que Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, que é um livro aí meio que de comédia. Ele é um ilustrador, tipo, super jovem, eu sigo ele no Instagram. E o livro dele é basicamente sobre as ilustrações que ele publica no dia a dia dele lá na página. E são tiras engraçadas, falando de como a gente às vezes é estressado e tal. E aqueles pensamentos que a gente tem e a gente não fala, tá tudo ali nas tirinhas dele. Então é muito engraçado. O livro dele foi publicado pela Cobogó. Foi rápido, Fábio. Tá vendo? Foi muito Duas bom. em uma. Boa. Então tá Thalita bom. quebrou jabá, né, Lu? É isso É aí. verdade, eu fui por fora. Então tá bom, gente. Verdade. Lu, Mari, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Valeu mesmo pela nossa conversa. Acho que Obrigada. foi muito esclarecedora. Obrigada, Obrigado, gente. Valeu, Eu Thali. que Valeu, agradeço. Guilherme. Obrigada, Beijo, gente. gente. Agradeço demais. Beijo pra Beijão. vocês. Beijos.